Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Camargo, sou professor da FECAP, leciono no curso da graduação em Secretariado Executivo e na pós-graduação em Assessoria Executiva. Também sou secretário executivo formado pela FECAP e atuei mais de 10 anos na área. Atualmente eu trabalho com a área de governança corporativa e a gestão de riscos, que são áreas super interessantes e super complementares ao secretariado de alguma forma, mas esse assunto na verdade vai ficar para uma próxima oportunidade, porque hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como a crise, né, essa crise do Covid, essa crise de saúde, essa crise mundial vai afetar não só as empresas, as relações, mas também a profissão do secretariado, né? Para falar um pouquinho dessa mudança aí que a profissão vai sofrer, eu gosto sempre de me basear em três pilares, que são eles: a experiência do cliente, a tecnologia e a relação humana, né, o relacionamento entre pessoas, né. Falando um pouquinho da experiência do cliente, as empresas vão ter que se adaptar rapidamente, aquelas que ainda não se adaptaram, a atender o cliente de uma nova forma. Então, provavelmente aquele atendimento físico, aquele atendimento presencial, deve ser cada vez menos usado, né? E cada vez mais a experiência do cliente vai ser digital. Então, se antes a gente ia numa loja experimentar uma roupa e comprar, provavelmente essa experiência vai ser toda na internet. Se antes a gente ia até um consultório, passar em uma consulta, hoje a gente já tem o recurso da telemedicina, onde a gente pode, de casa, fazer uma consulta com o nosso médico. Então, a experiência do cliente vai mudar. E se a experiência do cliente externo, digamos assim, daquela pessoa que consome o produto ou serviço da empresa vai mudar, a experiência do cliente interno também, ou seja, aquele executivo que é atendido, assessorado por um profissional de secretariado. Esse profissional de secretariado vai ter que se reinventar para atender essa pessoa de maneiras diferentes e modelos diferentes, né? E aí quando a gente fala de maneiras ou modelos diferentes, a gente não está falando, não está só falando do home office, por exemplo, que acabou sendo quase obrigatório para a maioria das empresas, mas é sim entender novas demandas, novos jeitos de trabalhar, onde o que antes talvez fosse esporádico agora passa a ser uma rotina, como por exemplo trabalhar em um mesmo documento simultaneamente, ou fazer várias videoconferências, várias reuniões, onde a secretária tem um papel, a secretária, o profissional do secretariado tem um papel muito mais ativo do que tinha naquela reunião presencial na sede da empresa. Então acho que a experiência do cliente como um todo vai mudar e a gente vai precisar se adaptar a isso, tendo uma cabeça muito mais digital, uma cabeça muito mais voltada para atender expectativas de maneiras diferentes daquelas que nós estávamos acostumados. O segundo pilar é a tecnologia. Acho que a tecnologia já era a base para as relações, né? Sejam elas empresariais ou humanas, mas agora ela toma um papel um pouco mais fundamental, né? Então a tecnologia acho que deixa de ser um meio para e passa a ser a base para tudo, né? Se a gente pensar no home office, por exemplo, o funcionário que vai trabalhar nesse modelo precisa de acesso à internet. Se ele tiver acesso à internet e um equipamento bom, claro, provavelmente ele vai conseguir desempenhar a sua função, o seu trabalho de maneira natural, de maneira normal. Então, a tecnologia, não só a internet, mas todas as formas de tecnologia, todas as ferramentas passam a ser fundamentais, né? Então, a disponibilidade dela e a qualidade dela. Isso para as empresas já é algo real, mas que teve que ser acelerado com a crise. Para o profissional de secretariado, acho que passa a ser um dever de casa, né? Então, se antes nós profissionais tínhamos que conhecer um pouco sobre a ferramenta, acho que agora a gente passa por uma realidade onde a gente tem que de fato saber usar, saber manipular as ferramentas para que a gente consiga dar opções viáveis e de qualidade para os profissionais atendidos, para os executivos atendidos, né? Então, se antes a gente já tinha ouvido falar de alguma ferramenta, agora provavelmente esse conhecimento vai ser cobrado e exigido para que de fato a gente possa exercer um bom trabalho com qualidade e atendendo os executivos da maneira que eles precisam. Cito aqui algumas coisas que eu acho que vão ser fundamentais, que vão ser essas ferramentas de videoconferência, que apareceram várias, né, nesse período de crise. Acho que também todas as ferramentas que deixam a gente fazer um trabalho simultâneo, né, ou de colaboração, também vão ser importantíssimas e vai ser provavelmente requisito básico para a contratação de secretários e secretárias daqui em diante. O terceiro pilar é o relacionamento humano, né? Relação entre pessoas. Acho que vai mudar também. Na verdade, a gente pessoalmente
isso já mudou, né? Então a gente tem usado cada vez mais mídias sociais, enfim, e recursos tecnológicos para se relacionar, só que agora esse relacionamento deixa de ser só pessoal e passa a ser também profissional corporativo, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com a distância, a lidar com o virtual, e perder um pouco daquele olho no olho que às vezes é tão importante para nós profissionais de secretariado, né? Então, essa adaptação talvez seja mais difícil porque a nossa profissão ela é muito relacional. é, Nós precisamos, né, das pessoas para que as nossas tarefas sejam de alguma forma concretizadas, que as entregas sejam feitas. Então, por ser uma profissão altamente relacional, que depende muito de outras áreas, vai ser uma adaptação importante, que é aprender a lidar, a se relacionar com pessoas de maneira virtual, não só pessoalmente, como já era um costume nosso, né, que a gente já tinha aprendido de alguma forma, mas agora corporativamente, né? E por que isso é importante? Eu acho que muda a forma de linguagem, muda a forma com que a gente se comunica, e a gente tem que prestar muito mais atenção na mensagem, né? Eu costumo brincar que, na verdade, quando a gente escreve algo, nós gostaríamos que a pessoa entendesse aquilo que nós entendemos, mas, na verdade, simplesmente ela vai entender o que está escrito. Então, são cuidados, assim, simples, básicos, que a gente precisa começar a tomar para que, de fato, a gente consiga sair fortalecido aí dessa crise, e que a profissão, de maneira geral, não sofra muito. Para terminar aqui, eu acho que uma reflexão também que é válida e eu vejo como positiva diante da crise é que provavelmente a diferença entre os profissionais de secretariado deve diminuir. Como assim a diferença? Então, se antes era muito importante a gente ter uma pessoa com muita experiência na área, que falasse uma outra língua, talvez isso continue importante, mas outros aspectos passem também a ser tão importante quanto, que é domínio de tecnologia, que é, por exemplo, trabalho em grupo, que é relacionamento virtual, e talvez essas competências acabem compensando um pouco esse gap que às vezes a gente tem do profissional que acabou de se formar, do profissional que é mais júnior na área, digamos assim, para aquele que é mais sênior, que está há mais tempo trabalhando. Então acho que a crise traz essas mudanças que talvez não sejam tão simples assim de adaptação, mas também traz esse aspecto que eu considero positivo, que é diminuir um pouco a diferença desses profissionais mais júniores, né? Esses profissionais que estão saindo da faculdade, que estão se formando e indo para o mercado de trabalho, desses que já estão há um certo tempo na profissão e já têm uma carreira de alguma forma consolidada. Espero que tenha ajudado vocês, que a reflexão seja boa e que vocês possam com certeza sair fortalecidos de tudo isso que a gente está passando. Um grande abraço e saúde a todos.